E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 25, Efeitos da Oração. Lembrando que no capítulo 24, Ismália fez uma oração extremamente fantástica, né? Uma oração para que ajudasse o despertar daqueles espíritos que estão dormentes, em estado de perturbação. E agora nós vamos ver os efeitos daquela oração, como que as orações, né, como que nos atingem, como que, quando a gente ora, o que ocasiona, não somente nos espíritos, tá? Para nós também. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo agora uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar como se obedecessem a misterioso processo de segmentação e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de que lhes penetrarem as células mais íntimas. Então, as orações que Ismália fez, e todos oraram junto com ela, em prece, em concentração, caía como que se fossem flocos de neve neles, e deles passava para aqueles espíritos dormentes que estavam lá, né? Que eles falam corpos inanimados e enrijecidos. Eu estava boquiaberto. Não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluí ainda, não recebera auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. Se vocês estão lembrados, quem não tiver lembrado, volta lá, eu acho que no primeiro ou no segundo capítulo, tanto Vicente como André Luiz passaram por uma máquina para aumentar a percepção magnética deles antes da viagem para a crosta terrestre. E é disso que ele está falando aqui. Que ele não sabe nem o que era aquela máquina. Ele não soube explicar para nós o que era aquela máquina. Mas que a percepção magnética dele e do Vicente foi aumentada pela máquina. Então, ele fala aqui: aliás, eu concluí ainda não receber auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. Quer dizer, a gente já está no 25º capítulo, foi lá no primeiro, segundo capítulo que ele fez. Então, do primeiro, segundo capítulo que nós começamos, até agora, passaram-se poucas horas aqui na concepção do livro, tá bom? A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. Ana, se vocês também não se lembram, há 2 capítulos atrás, foi uma das que interrogou Alfredo a respeito, né? Alfredo, quando é que vocês vão ajudar no caso dela, entendeu? Ana foi uma delas.
As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora, como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então, pude observar o inaudito e inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos, outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como se esforçarem por fugir ao sono doloroso. Então, gente, as preces que Ismalha fez foram tão valorosas, que aqueles flocos que caíam sobre eles estava causando já um certo efeito, e alguns deles ameaçavam despertar. Então, você vê a comparação que André Luiz foi com múmias. Imagina múmias deitadas, como que em sono, e essas bolhas que ele diz, né, aqueles flocos luminosos que caíam sobre a destra, né, desses espíritos em sono, causava quase que como um despertar para eles, né? Eminentemente surpreendido, reparei que 2 se levantaram diante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda a espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Vocês devem lembrar também que Alfredo falou que tinha 1980 espíritos lá perturbados e que eles estavam conseguindo apenas tomar conta de 400, porque tinha 50 colaboradores lá, auxiliares, que conseguiam cuidar de 5 espíritos de cada vez. Então são 400. E que 2 daqueles 400 que haviam tido essa assistência, inclusive também a respeito do sopro curativo, lembra? Também, quem não está lembrado, volta uns 2, 3 capítulos atrás, que tem a explicação do que é o sopro curativo, tá bom? Olharam-nos de longe como loucos que acordassem de súbito e dispararam a correr espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los, e quando me propunha instintivamente a fazê-lo, Alfredo deteve-me exclamando, quer dizer, 2 deles saíram correndo, e ele percebeu que ninguém se preocupou que os 2 saíram correndo. Ninguém se preocupou. E quando ele viu que ninguém se preocupou, ele mesmo ia sair correndo para atender aqueles 2, né, para acudir aqueles 2. Mas aí Alfredo interviu. Não se preocupe, eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar e é melhor assim. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências. Aqui serão recolhidos para adequado tratamento. Ou seja, fica tranquilo, o André Luiz, Alfredo disse, né? Fica tranquilo que na hora certa vai ter gente que vai irá acudi-los, porque se falar agora, nesse estado de perturbação que eles estão, que até então eles eram múmias que estavam em sono, vai ser um choque muito grande para eles. E eles não estão preparados para isso. Então, no momento oportuno, a hora que eles pararem de correr, que aí vai surgir pessoas para acudi-los e levar aonde eles têm que ser levados para o tratamento. Continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Ismalha declarou terminadas as nossas atividades da oração e o administrador, após o sinal luminoso que notificava aos operários o término das obrigações, adiantou-se para nós exclamando: gratíssimo pelo concurso fraternal, realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias ninguém se levantava. Quer dizer,
eles estavam agradecendo o fato dos colaboradores, tanto o Vicente como o André Luiz, o Aniceto e todos os outros colaboradores, conseguiram fazer que a intervenção deles junto à Ismália na hora da oração, né, na hora da prece, fez uma diferença tremenda, tanto é que chegou a movimentar alguns e alguns reclamavam, levantavam, e alguns levantaram. E ele disse aqui que fazia alguns dias que ninguém se levantava, então agradeceu a intercessão deles, que foi muito valorosa. Aniceto, percebendo-lhes a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar nos círculos dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que o conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Ou seja, o que Vicente está dizendo aqui? Desculpa, o que Aniceto está dizendo? Olha, gente, toda oração feita do fundo da alma, de coração, tem o seu valor, sim, e é recebido, né? Ao mesmo tempo, se você fizer sem amor, com maldade, ela é recebida também, entendeu? Ela é percebida, entendeu? Os espíritos inferiores vão detectar essas preces negativas. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Ou seja, se você orar, você vai ter vai estar estabelecendo uma comunicação entre aquela oração entre você e a espiritualidade. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. Ou seja, sempre a oração que nós fizermos, se for do fundo do coração para o bem, nós estaremos ganhando créditos, vamos dizer assim, né? Com a espiritualidade superior, nós estaremos em contato com os espíritos superiores. Ao mesmo tempo que, se for pensamentos inferiores, nós vamos estar criando conexão com os espíritos inferiores, gente. Isso é, eu diria, matemático, né? Porque é certo, é exato. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam o nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas e se exteriorizam em seguida contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Ou seja, gente, quando a gente faz uma prece, que faz um pedido totalmente impessoal, que a gente tenta intervir em prol do próximo, imediatamente a espiritualidade leva em conta essa oração, entendeu? Quando não tem nada de egoísmo, que a gente não está pedindo para a gente, que a gente está fazendo um pedido para os outros, de amor, a gente faz o que Deus quer, o amor ao próximo, em prece, imediatamente a espiritualidade procura cumprir com aquela oração. E procurando materializar o pensamento, para facilitar-nos a compreensão, acentuou: viram, vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem? No capítulo anterior, aqueles flocos, como se fossem de neve, começaram a cair nas cabeças daquele que estavam fazendo as preces.
eles filtravam e transmitiam para os espíritos que estavam em perturbação, né? Então, Aniceto estava explicando, vocês viram que aquilo que vocês oraram passou por vocês e foi para eles? Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais. Ou seja, na hora que eles fizeram as preces, que eles foram filtro, cada um conseguia filtrar conforme a sua elevação moral e espiritual, e aí repassavam para aqueles. Evidentemente que os espíritos mais superiores, como Ismalha, como Alfredo, como Aniceto, conseguiam filtrar de uma maneira bem mais leve, e o que saía deles era muito mais puro. Agora, quando passava por André Luiz e Vicente, André Luiz até fez uma observação, que diminuía o número, eles repassavam uma pequena quantidade. Mas por quê, gente? O filtro deles, a elevação moral deles era inferior à dos outros, entendeu? E isso não quer dizer que não tenha benefício isso daí, entendeu? Isso não transforma eles em maiores ou menores que os outros, entendeu? Mas eles também estão em busca da perfeição e da reforma íntima, né? Ismalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Ou seja, no capítulo anterior a gente viu, quando passava por Ismalha, passava quase diretamente e atingia meia dúzia de espíritos lá, enquanto que passava por eles, atingia um, no máximo dois, entendeu? Então, a Ismalha era superior a todos eles. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse o Pai, visita os filhos necessitados por intermédio dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor, como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos. Não vive Ele ao sabor de nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora, em consequência, aliás, do ouvido das leis divinas. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Aqui é muito importante. Ele fala, todos os nossos desejos e impulsos razoáveis, ou seja, que tem lógica, que tem razão de ser, né? Não adianta a gente pedir para ganhar na loteria esportiva, gente. Olha que absurdo, entendeu? Isso não existe. Então, todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos do Pai, né? Entendeu? Então, tudo aquilo que tem razoabilidade, tudo que tem lógica, que está dentro daquilo que da nossa proposta. Não aquelas preces que chegam até ser indecentes, né? Que a gente pede riqueza, que a gente pede... Não, é um absurdo, né? Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permaneceremos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. As explicações de Aniceto abriam-me novos campos de meditação. O esclarecido instrutor, contudo, não dera por fim da lição, e depois de longa pausa concluiu. Já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, espero aproveitem o máximo ensinamento desta hora. Reparem que nestes pavilhões temos 1980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem
mais suscetíveis de justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber por enquanto a água efluviada. Poucos foram contemplados com o sopro curativo, e somente 2 se levantaram, ainda assim profundamente perturbados, já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal. Não esqueçam esta lição, ou seja, de 1980, 400 estavam tendo uma atenção especial. Desses 400, 2/3 se revelaram aptos a receber os passes, né? Muitos não puderam receber a água fluidificada deles lá, né? Que é muito mais sutil que a nossa. Muitos não podem receber, poucos foram contemplados com o sopro curativo, e somente 2 se levantaram. Olha, de 1980, 400 estavam sendo cuidados com mais esmero, né? Mas de todos aqueles 400, somente 2 se levantaram. Então, está aí a lei do merecimento e de entendimento de cada um, como que vai ser cobrado de cada um. Somente 2 conseguiram, e ainda assim os 2 estavam num estado de extrema perturbação. Que isso sirva de lição e vocês não se esqueçam. Façamos todos o bem sem qualquer ansiedade. Ou seja, façamos o bem não vendo a quem e não esperando retorno disso daí. Seemo-lo sempre e em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. Quer dizer, façamos o bem, não olhemos a quem, e volto a repetir, não esperemos resultado, ou seja, não esperemos retorno. Façamos o bem de bom grado, sem esperar gratidão. Essa é a verdadeira caridade. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade, e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Que assim seja. Fim do 25º episódio. Gente, que coisa. Por aí vocês tiveram uma ideia do valor da prece. Aqui nós temos o verdadeiro valor da prece. Ele fez um levantamento de tudo aquilo que, para a gente entender, quando realmente a gente faz uma prece do fundo do coração, ela é ouvida e atendida, né? E quando é feito com pensamentos inferiores, a gente dirige diretamente para espíritos inferiores. Muito bem. Terminamos mais um episódio. Vão lá, curtam, compartilhem com o maior número de pessoas possíveis. E eu não edito os vídeos estão aí com os erros de leitura e outros erros de comentário, a hora que eu travo, que eu não consigo falar, que eu paro. Então tá aí o vídeo para vocês verem, tá bom? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.